Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e neste domingo já começaremos a comemorar o Dia da Bíblia. Mas antes eu quero te lembrar, se você não é inscrito ainda neste canal, você pode se inscrever para acompanhar os nossos devocionais bíblicos que postamos todas as quartas e domingos. Você pode também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Você pode compartilhar estes devocionais com seus irmãos, seus amigos, e você pode usar também para evangelização. Hoje nós iniciaremos a nossa comemoração ao Dia da Bíblia. Você sabe que todo segundo domingo de dezembro é comemorado e celebrado o Dia da Bíblia. Então hoje eu farei este, não devocional, mas este vídeo de algumas curiosidades a respeito do Dia da Bíblia e também da própria Bíblia. E aí eu quero te incentivar, se você também conhece alguma curiosidade sobre a Bíblia, você pode também deixar aqui nos comentários para que outros e eu também possamos conhecer esta curiosidade. No próximo domingo, que é então o segundo domingo de dezembro e então o Dia da Bíblia, nós faremos um devocional ali na Palavra de Deus para refletir sobre a importância de ler a Palavra, de meditar na Palavra, e eu quero especificamente falar o que nós devemos fazer para desenvolver um desejo pela leitura da Palavra de Deus. Mas hoje então, como falei, serão apenas algumas poucas curiosidades que nós estaremos compartilhando, e eu vou começar aqui pelo dia do surgimento, pelo ano do surgimento do Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia surgiu então em 1549, quando o bispo Cranmer, ele incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população da Grã-Bretanha intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. Hoje a Bíblia é comemorada em mais de 60 países em todo o mundo. E no Brasil, o dia começou a ser celebrado pelos primeiros missionários que vieram dos Estados Unidos, da Europa, a partir de 1850. Durante o período do Império, a liberdade religiosa era bem restrita e impedia as manifestações públicas dos evangelhos. Mas em 1880, essa liberdade foi crescendo e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, foi se popularizando. Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas presentes no Brasil foram instituindo a tradição do Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais força no ano de 1948, quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. E em dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações públicas ali no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Agora, o interessante é que a Bíblia Católica tem a sua comemoração no dia 30 de setembro. Isso em homenagem a Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Bíblia do grego para o latim, a chamada Vulgata. Essa tradução foi feita no final do século IV e início do século V, e foi uma Bíblia que aproximou então o povo da Palavra de Deus. Foi uma tradução então muito importante. E ainda falando na Bíblia Católica, uma outra curiosidade que você deve saber é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. São os chamados apócrifos, né? Esses livros que foram escritos pelos judeus ali no período intertestamentário, período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse período é cerca de 400 anos, e neste período muitos livros foram escritos, mas esses sete livros foram muito tempo depois incluídos no cânon da Bíblia. Mas os pais da igreja consideram apenas 66 livros como os livros inspirados. Esses livros apócrifos que estão ali no Antigo Testamento, eles são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico,
atenção aqui, não confunda com Eclesiastes, este sim no cânon das Sagradas Escrituras. Mas é interessante saber que, mesmo a Bíblia Católica sendo comemorada no dia 30 de setembro, é interessante perceber que, oficialmente no Brasil, a comemoração à Bíblia Sagrada é no segundo domingo de dezembro, isso é instituído por uma lei federal, a lei de número 10.335 de 2001, que no seu artigo 1º fala: fica instituído o Dia da Bíblia a ser celebrado no segundo domingo de dezembro de cada ano em todo o território nacional. Então este é o dia oficial para nós brasileiros evangélicos, segundo domingo de dezembro, ser lembrado, comemorado, celebrado o dia deste livro tão importante. E eu gostaria também de falar agora algumas poucas curiosidades sobre a própria Bíblia, né? Você deve saber que a Bíblia, então, é formada por 66 livros, sendo que nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e algumas poucas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele tem ali as suas divisões, dentre esses 39 livros, ele tem as suas divisões por estilo literário, e nós temos ali então o primeiro grupo de 5 livros, chamado Pentateuco, escrito por Moisés, e depois você tem na sequência os livros históricos, que são os livros que vão contar toda a saga, toda a história do povo de Israel, a conquista da terra, os juízos, os seus reis, a divisão em Reino do Norte, do Sul, enfim, são vários livros históricos. Na sequência você tem os livros poéticos, como o livro de Jó, de Salmos, de Cantares, de Eclesiastes. Você tem na sequência os profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa designação de maiores e menores é tão simplesmente pelo tamanho do livro. Você tem, por exemplo, como profeta maior, você tem o livro de Isaías, o profeta Isaías, porque o livro é mais extenso, e você tem como profeta menor, por exemplo, o profeta Naum, o profeta Joel, porque são livros menores. Ainda nós podemos falar que no Novo Testamento nós temos também essas divisões por estilos literários. Você tem então ali os evangelhos, que são em número de 4, você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro histórico, que é o livro de Atos, que é o livro que conta ali a história do nascimento e do desenvolvimento da igreja primitiva, ali nos primeiros 30 anos da igreja primitiva. E depois, na sequência, você tem várias cartas. Você tem as cartas de Paulo, que são a maioria, o número de 12, as cartas para as diversas igrejas de diversas cidades. Você tem as cartas de Paulo para pessoas como Timóteo, Tito, Filemon. Você tem a carta de Tiago, você tem as cartas de Pedro, de João, de Judas, livro de Hebreus, que não se sabe ao certo quem é o autor do livro de Hebreus, e você tem, por último, Apocalipse, que é o livro profético, o livro que trata, então, das últimas coisas, o livro da revelação das últimas coisas. Outras curiosidades também da Bíblia, eu queria tirar deste livro aqui. Veja só, nem tudo que está escrito em nossa Bíblia foi inspirado por Deus. Esse título é bem curioso, né? E parece herético, né? Mas na verdade é um livro muito bom que traz muitas informações sobre a palavra de Deus. E quando ele diz aqui que nem tudo que está em nossas Bíblias foi inspirado por Deus, isto é uma verdade. Então ele vai explicar aqui que o que você tem na Bíblia, na sua Bíblia, que não é inspirado, você tem a concordância bíblica, você tem glossário, você tem mapas, você tem plantas, você tem
as introduções de cada livro, você tem tabelas de pesos e medidas, as notas de rodapé, as referências, os estudos bíblicos. Então, na verdade, nada disso foi inspirado por Deus, e o que, na verdade, o que você tem inspirado por Deus é o texto ali que são chamados os autógrafos, aquele texto original que foi escrito pelos autores bíblicos. Aí vale lembrar que nós temos aí por volta de 40 homens que escreveram os livros da Bíblia, e isso por volta de 1.600 anos. Então você vê esse aspecto extraordinário da palavra de Deus, que é um livro que, mesmo sendo escrito por cerca de 40 homens diferentes, que tiveram culturas diferentes, que viveram em épocas diferentes. Você tem Moisés, por exemplo, que viveu ali no período do Antigo Testamento e que tirou o povo da escravidão egípcia. E ele foi o que escreveu os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e que fala inclusive da história da criação de Deus. Você tem outros autores ao longo do Velho Testamento que viveram em outras épocas, ali no período do Antigo Testamento, e você tem no Novo Testamento outros escritores como Mateus, Lucas, João, Marcos, o próprio Paulo. Então, cada autor das cartas, que foram homens que viveram em outra época, em outra cultura, por assim dizer, uma cultura diferenciada, uma cultura já greco-romana, ali na época do Novo Testamento. E estes homens, então, vivendo em épocas diferentes, eles escrevem, então, livros que compõem a palavra de Deus, que tem uma única mensagem. Então, isto que é extraordinário da palavra de Deus. E, obviamente que o texto inspirado é aquele texto que foi escrito por estes homens. Este texto que foi inspirado por Deus, que é chamado de autógrafos, que depois, obviamente, num processo de cópia, esse texto chega até nós. E aí você tem muitas outras curiosidades relativas ao texto bíblico. Por exemplo, o texto grego, ele era escrito em maiúsculo, sem nenhuma divisão, sem pontuação. Era um texto blocado e que para nós seria muito difícil fazer essa leitura, mas era a maneira como eles escreviam e como eles liam. Mas pouco a pouco isso foi se modificando ao longo da história. Os maçoretos, que eram os escribas judeus que preservavam e copiavam o texto do Antigo Testamento, eles adicionaram ali as vogais ao texto hebraico, que também não tinha vogal, mas depois o texto grego foi sofrendo também modificação, recebendo ali as devidas separações das palavras, as pontuações, para facilitar a leitura. Vale lembrar também que a própria divisão do texto bíblico em capítulos e versículos, óbvio que isso não é inspirado por Deus. Isso surgiu muito tempo depois, num processo mais lento de desenvolvimento. Primeiro surgiram os capítulos, a divisão do texto bíblico em capítulos. Ali já no século XIV você vê isso nas Bíblias. E você tem, por exemplo, no texto grego do Novo Testamento, em 1551, você já vê os versículos, também na Bíblia inglesa, em 1557. E a Bíblia de Genebra, que surgiu em 1560, esta é a primeira Bíblia que traz ali a divisão completa em capítulos e em versículos. Vale a pena aqui destacar que o livro de Salmos era o único livro que tinha as suas divisões naturais, porque ali você tem um livro de poesia, um livro de canção, um livro de oração, que tem ali, obviamente, as suas divisões naturais. São 150 salmos já, obviamente, plenamente divididos. Vale aqui ressaltar a curiosidade que é o Salmo 119, salmos com 176 versículos, o mais longo, portanto, e que é um salmo que traz ali uma exaltação à palavra de Deus. E esses 176 versículos são divididos em 22 estrofes. Então, cada estrofe tem 8 versículos.
E cada versículo de cada estrofe, começa com uma única letra do alfabeto hebraico. Então você tem 22 letras hebraicas do alfabeto hebraico, 22 estrofes, cada estrofe aí com 8 versículos. Então, uma construção bem curiosa, bem interessante aí no livro, no Salmo 119. Eu gostaria então de terminar nosso vídeo de curiosidades com um texto também bem curioso e engraçado. Se trata aqui de uma história hipotética, obviamente, que alguém teria encontrado um diário de uma Bíblia. E esse diário diz mais ou menos o seguinte: consta que certa vez encontrou-se o diário de uma Bíblia. Vejam o que estava escrito neste diário. Dia 20 de janeiro. Foi uma semana de descanso. Todos saíram de férias e me esqueceram. Dia 16 de fevereiro. Dia de faxina. Com um espanador, tiraram o meu pó e me colocaram no lugar. Dia 27 de março. Hoje meu proprietário leu em mim algumas passagens e até me levou ao culto. Dia 8 de maio. Fui bastante usada. Meu dono tinha que dirigir um estudo bíblico. Dia 29 de junho, fui colocada numa mala com roupas e objetos. Pelo jeito sairemos de férias. Dia 10 de julho, ainda continuo numa mala, apesar de todos os outros objetos terem sido retirados. Dia 15 de julho ainda, voltei ao meu lugar, à estante. Não entendo por que viajei se ninguém me usou. Dia 19 do mês de agosto, diz: fui usada pela filha Helena, que escreveu para uma amiga a qual o pai tinha falecido. E dia 30 de agosto, diz: novamente me tiraram o pó com o espanador. Será que esta Bíblia poderia ser a sua? Eu espero que não. Eu espero que cada vez mais você tenha fome e sede da palavra de Deus. Por isso, no próximo domingo, segundo domingo de dezembro, nós iremos aqui então fazer um devocional na palavra de Deus, querendo trazer mais motivação, mais interesse da sua parte para ler as Escrituras. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.